Este é o canal Disco Livre Fé, é um prazer tê-lo aqui. Peço que curta, comente e compartilhe não somente este, como os demais vídeos do canal, caso goste do conteúdo. Convido-lhe também a se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. E no Discoteca ainda existe de hoje Vigilantes of Love. Vigilantes of Love, ou se preferir usar seu acrônimo VOL, foi uma banda americana de rock, folk, country e americana formada em 1990. A banda era liderada pelo gênio incontestável Bill Melanie. Já o citei aqui no canal no vídeo anterior, no vídeo sobre Julie Miller. Deixarei o vídeo na descrição caso queira assistir depois. Bill iniciou sua carreira na música na década de 80, tocando bateria em várias bandas. Só foi começar a tocar guitarra e violão aos 30 e poucos anos, quando formou a banda Vigilantes of Love. O nome da banda foi inspirado na canção Love Vigilantes, da banda inglesa New Order. Quando diz que Bill Melanie é um gênio incontestável, não estava exagerando. Ele é um letrista loquaz e criativo. Escreve numa quantidade exorbitante e numa qualidade excelente, sem perder o fôlego criativo. A prova da primeira é que o próprio chegou a dizer certa vez que escrevia mais de 100 canções por ano, o que resultou em, até este momento de outubro de 2023, mais de 80 álbuns, contando EPs ao vivo e compilações em aproximados 30 anos de carreira, abrangendo os aproximados 20 álbuns pela banda VOL, que durou cerca de 10 anos, e os mais de 50 álbuns de sua carreira solo, que iniciou logo um ano depois do encerramento da banda em 2001. A prova da segunda é que em meados dos anos 2000, Bill foi considerado por certa revista, a Paste Music Magazine, como um dos 100 melhores letristas vivos, posicionado mais especificamente na 65ª posição. Claro que estas listas de melhores nunca são unanimidade, mas não deixa de ser um reconhecimento e merecido de sua qualidade como letrista. Junto com ele nesta lista estão Julie Miller, a qual já fiz vídeo, foi o último vídeo aqui do canal, a banda Radiohead e Bob Dylan, os quais também já fiz vídeo aqui no canal, e alguns outros artistas que mostrarei um dia. E por falar em Bob Dylan, Bill se inspirou muito nele. Talvez de todas as suas influências, como Neil Young e The Byrds, seja Bob Dylan a principal. Bill Melanie é cristão, se converteu no início dos anos 70, próximo aos 18 anos. Contudo, suas canções não se obrigam a ser religiosas, ou melhor, não se limitam a isto. Tanto é que ele é um artista tido como polêmico por alguns cristãos, até mesmo rejeitado por boa parte deles. Pois, às vezes, em certas canções, ele utiliza de um vocabulário que, para os ouvidos mais sensíveis, soa inadequado. E não somente no que diz respeito a palavras, mas também temas, como sexualidade, por exemplo. Nada muito diferente do conteúdo do livro bíblico Cântico dos Cânticos, ou Cantares, mas que chega a deixar algumas pessoas chocadas. Bill canta sobre vários temas, sobre vários sentimentos, sobre várias realidades sociais, sobre vários dramas individuais e pessoais, sobre espiritualidade e sobre Deus. Sempre houve muitas mudanças de integrantes na banda. Inicialmente, Vigilantes of Love era uma dupla composta por Bill no vocal e violão e Marcus Aurelius Hall, ou Mark Hall, no acordeão, que depois veio a sair e com o tempo foi sendo acrescentado, bem como saindo outros músicos como o gaitista Johnny Evans, o guitarrista e backing vocal Newton Carter, o contrabaixista David LaBruyere, o baterista Travis Aaron McNabb, o multi-instrumentista Billy Holmes, que tocava guitarra, baixo, mandolim, cítara, piano, órgão, trompete e também fazia backing vocal, Chris Donahue na guitarra, baixo, piano e backing vocal. Este já trabalhou com Jazz of Clay, Sixpence None the Richer, Tim Hughes e outros. John Keane nas guitarras, percussão e backing vocal. Keane, que já trabalhou muito com a banda R.E.M. Matt Donald na bateria.
Phil Medira no piano, órgão e acordeão. Já falei sobre ele no último vídeo do canal sobre Julie Miller. Andy Carlson no violino, Michael Guthrie na cítara, Tom Cree na bateria, Chris Bland no baixo e backing vocal e outros. O álbum que tenho para mostrar é uma compilação, VOL, de 1996, pela Warner Bros. Esta compilação leva apenas o acrônimo do nome da banda como título, mas poderia ser intitulada pelo comum Greatest Hits ou The Best Of. O responsável pela seleção das músicas foi o produtor e músico Dan Russell. Ele já trabalhou com outros grandes artistas como Mark Hurd, The Call e Sam Phillips. Esta compilação consiste em uma seleção de canções dos 5 primeiros discos da banda, com exceção do segundo disco, o que me deixa levemente irritado, pois é um disco que contém grandiosas canções também. O motivo da não inclusão de nenhuma canção do segundo álbum provavelmente seja por problemas com a antiga gravadora que era detentora dos direitos das músicas. O álbum também possui 4 canções inéditas. Compilações nunca nos agradam 100%. Sempre achamos que poderíamos ter feito uma seleção melhor e em uma ordem melhor. Em todo caso, esta é uma ótima seleção. O disco possui 16 faixas, que na verdade são 17, pois contém uma faixa secreta no final, que é uma versão acústica de uma das inéditas. Todas as canções são de composição de Bill Maloney, e a seleção consiste em, como já disse, 4 canções inéditas, 3 canções do primeiro disco, Juggler, de 1990, do segundo disco, Driving the Nails, de 1991, como disse, não tem nenhuma. Do terceiro disco, Killing Floor, de 1992, temos 3 ou 4, depois explico. Do quarto disco, Welcome to Struggleville, de 1994, temos 2. E do quinto disco, Blister Soul, de 1995, temos 3 ou 4. Disse que tanto o álbum Killing Floor quanto o Blister Soul contém 3 ou 4 porque tem uma canção que é original do terceiro álbum, Killing Floor, e que foi regravada no quinto álbum, Blister Soul. Mas, apesar da canção ser originária do terceiro álbum, a versão selecionada para esta compilação foi a última versão, a do quinto álbum, Blister Soul. Bem, vocês já sabem, quando o disco possui mais de 12 faixas, eu destaco 5 canções ao invés de 3. O primeiro destaque é a faixa 2, Double Cure, uma das inéditas, e é exatamente ela que reaparece no final do disco como faixa secreta, numa versão alternativa. Esta canção foi nomeada ao Dove Awards na categoria Melhor Canção Rock. A introdução começa no violão e depois entram os demais instrumentos com um pequeno e ótimo solo de guitarra, que se repetirá algumas vezes no decorrer da música. A canção é um reconhecimento de nosso pecado, pois muitas vezes traímos ao nosso Deus, somos infiéis a Ele. Dizemos que o amamos, mas logo em seguida pecamos contra Ele. No refrão, expressa-se o desejo de ser curado duplamente pelo Senhor. Eis o título da canção, Cura Dupla, a qual foi inspirada em um antigo hino de 1763 chamado Rock of Ages, de composição de Augustus Topley. Neste hino diz que a água e o sangue que fluíram do teu lado ferido sejam a dupla cura do pecado. Ou seja, água e sangue jorraram do lado de Jesus quando este, na cruz, foi traspassado por uma lança. Cura dupla, porque este sangue nos livraria da condenação, ao mesmo tempo em que a água nos purificaria do pecado. Salvação e santificação agindo em nós. E o refrão termina com um pedido para que Deus o faça filho, para que possa ser leal a Ele a partir de então.
Próximo destaque é a faixa seguinte, Real Downtown, que é a canção que eu havia dito ser original do álbum Killing Floor, mas que foi regravada no álbum Blister Soul. E aqui está a versão do Blister Soul, que tem uma guitarra mais destacada, numa timbragem mais grave, enquanto na versão original o mandolim tem mais expressividade. Tem uma sutil diferença na interpretação vocal e também uma pequena parte da letra é diferente. Alguns dizem que chega até ser uma indireta à antiga gravadora que havia ficado com os direitos de suas músicas. Sinceramente, não sei dizer qual versão eu prefiro. As duas são ótimas. A melodia é maravilhosa. A letra é complexa, mas o autor parece falar sobre a imagem que os outros têm a respeito dele. Estes outros que, aparentemente, são legalistas e o julgam de maneira impiedosa, porém são hipócritas, pois são tão pecadores como ele, mesmo sustentando uma aparência de santidade. Por isso, ele diz no refrão: venha e veja o que encontrei no seu real centro da cidade. De qualquer forma, o autor reconhece seus erros e pede para que o Senhor Jesus o purifique dos pecados. Outro destaque é a faixa 6, Skin, pertencente ao álbum Blister Soul. Esta é mais acústica, música emocionante. O violino ajuda nesta emoção, assim como a linda interpretação de Bill. A canção canta sobre a vida do pintor Vincent van Gogh, pelo ponto de vista de seu irmão mais novo, Theodorus, ou apenas Theo van Gogh. Eles eram filhos de um pastor da Igreja Reformada. Theo era comerciante e ajudou muito seu irmão Vincent financeiramente para que ele pudesse sustentar sua arte. Porém, Vincent era alguém com muitos problemas. Era alguém triste, melancólico, além de ter possíveis problemas psicológicos. Por muitas vezes na canção é mencionado o conhecido fato de Vincent van Gogh ter cortado fora uma de suas próprias orelhas com uma navalha. Por ser filho de um pastor, Vincent tinha fé em Jesus Cristo. Algumas vezes expressava sua fé em algumas pinturas, assim como seus sofrimentos. A história conta que Vincent tirou a própria vida atirando com uma arma contra o próprio peito. Além de todos os problemas que Vincent passava, talvez ele tenha feito isso por não suportar ter de ser sustentado por seu irmão mais novo, que já andava doente e que tinha acabado de ter um filho com a esposa. Tanto é que a canção se inicia dizendo que Vincent andava desanimado e que às vezes a resposta que o amor dá é a mais difícil de aceitar. Ou então pode ser uma referência à própria rejeição que ele sofria, tanto pessoal e amorosa, quanto na sua carreira profissional de pintor. Enfim, é uma música emocionante. Próximo destaque é a faixa seguinte, a faixa 7, Who Knows When the Sunrise Will Be, oriunda do álbum Juggler. Outra música acústica que fala do pecado do ser humano. Inicia-se falando que quando o homem pecou, no caso uma referência a Adão, a humanidade foi separada de Deus e perdeu sua identidade, pois a identidade do ser humano está em Deus. O homem conhece mais a si mesmo quando conhece mais a Deus.
pois fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Este pecado original foi o pontapé inicial de todas as desgraças que nos acometem e ainda irão nos acometer nesta vida. Agora, vez ou outra, a escuridão vem e se apossa de nós, e o eu lírico, por vezes, se pergunta a miúde e retoricamente: quem sabe quando será o nascer do sol? A canção ainda diz, citando Martinho Lutero, que todos têm de enfrentar a sua própria morte. Ninguém pode experimentar a morte por outra pessoa, com exceção de Jesus, que foi o único que experimentou a morte no lugar de todos. Martin Luther said to one of his brothers, except for one instance, no one can die for another. The devil makes me fearful about my survival. One's gone before to ensure your arrival. Sometimes darkness rolls in, you just hate. Último destaque é a faixa 14, Blister Soul, do álbum de mesmo nome. Aqui temos o som elétrico de volta. Parece falar da depressão, dessa profunda tristeza que nos abate e que todos sabem do que se trata. Contudo, ninguém gosta de falar e nem tem coragem de demonstrar. A canção se chama Blister Soul. Soul significa alma. E blister são aquelas bolinhas de plástico das cartelas de remédios. Talvez deva estar querendo dizer que essa depressão nos leva a recorrer a drogas lícitas, remédios, para poder nos livrar dessa tristeza. Porém, nunca é o suficiente. No entanto, o autor clama para que venha o reino de Deus e que a graça de Deus, que não precisa ser paga, não precisa ser comprada, é tudo o que ele precisa. Quero dizer que de todas as bandas e discos que já apresentei no canal até hoje, esse foi o disco que mais tive dificuldades de escolher as minhas preferidas. Sério, tenho quase certeza que daqui a 1 ou 2 semanas estarei arrependido de não ter colocado outras 5 canções no lugar das 5 que acabei de destacar. Encerro por aqui, que a paz seja com você e até o próximo Discoteca Ainda Existe.